O que é e como usar um refratômetro de café? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, então já dá um like no vídeo e se inscreva no canal, porque isso aumenta em até 38% as chances de você fazer uma extração onde diz que está ali no meio do gráfico da SCA, onde você acertou em cheio de primeira. Isso é comprovado cientificamente, então bora pro vídeo. Galera, só para esclarecer, a própria Difluid me mandou esses dois equipamentos aqui para fazer um review. No caso, isso aqui não é um review, é um vídeo de como usar um refratômetro. Mas antes de você pensar em comprar esse equipamento, assista o review, porque lá eu falei também dos pontos negativos. Foi um review bem sincero, então assista para saber se faz sentido pro seu tipo de uso ou não. Lá eu também falo para quem eu indico e para quem eu não indico. Então assista o review para você saber antes de pensar em comprar. Mas de qualquer forma, o link desses dois equipamentos, tanto do refratômetro quanto da balança, que é bem legal, estão na descrição do vídeo. E valeu Difluid por mandar os equipamentos, pelo apoio ao canal. Esse não é um vídeo patrocinado pela Difluid, mas é um vídeo patrocinado pela Encantos, e eu usei e abusei desses cafés nos testes do refratômetro e da balança. Cara, são cafés incríveis, sempre chega com torra nova, porque eles só torram sob demanda e, cara, tem uma variedade incrível de cafés. E você pode adquirir com 10% de desconto ao usar o cupom NãoSouBarista10. O link tá na descrição, adquira porque você vai gostar. O que é um refratômetro? Foi exatamente essa pergunta que eu fiz pro meu amigo Emerson quando ele me mostrou esse equipamento pela primeira vez na cafeteria dele há uns 4 anos atrás. Explicando de forma simplificada, um refratômetro é um equipamento que consegue te falar de uma forma objetiva se o seu café ficou ácido, doce ou amargo, ou forte ou fraco, através da análise de uma amostra de café que a gente coloca no aparelho, quando comparada aos parâmetros da SCA Specialty Coffee Association ou até de outros órgãos. Isso pode ser super interessante para mestres de torra, para fazer um controle de qualidade das torras. Pode ser interessante para baristas profissionais, baristas que competem para conseguir replicar ou aprimorar receitas, informações necessárias para replicar e aprimorar receitas. Pode ser interessante para os nerds do café. No resumo, é um equipamento que te dá informações que podem ser relevantes para o preparo do café. Agora, de forma mais técnica, porém ainda assim simplificada, o refratômetro é um equipamento que mede o ângulo da luz refletido em um líquido. No vácuo, a luz tem uma velocidade de 300 mil km por segundo, mas ao transpassar em outros ambientes, por exemplo, a água, essa velocidade pode variar. E a mudança dessa velocidade gera uma distorção na trajetória da luz. É até possível notar uma distorção quando, por exemplo, a gente coloca um canudo dentro de um copo d'água. Você vê que a imagem fica ali distorcida, parece que não está no mesmo ângulo. Esse ângulo da distorção é medido em um índice chamado índice de refração. E é isso que o refratômetro mede. Se você reparar, todas as vezes que eu coloco o refratômetro para ler o café, uma luz acende. Essa luz serve justamente para causar essa refração através do líquido. Com esse número, é possível calcular o TDS, o total de sólidos dissolvidos da extração. Ou seja, quantos por cento a gente conseguiu extrair de café com a água. E conforme a quantidade de sólidos extraídos muda, o líquido fica mais ou menos denso e, consequentemente, a distorção, a refração, é alterada e assim também o nível do TDS. A título de curiosidade, a SCA prega que uma extração perfeita estaria ali com TDS mais ou menos na casa dos 1,15% até mais ou menos 1,35%. Isso aí é um parâmetro que eles colocaram. E com o refratômetro em mãos, torna-se possível ver se a extração está perto ou longe dessa marca. Quando há 4 anos atrás o Emerson me mostrou esse equipamento, meus olhos brilharam e a vontade de comprar veio forte, mas eu desisti imediatamente ao ver o preço. No caso do Emerson era o da Tago, né, que é um refratômetro bem conceituado, mas, cara, era um negócio muito caro. E o Atago em si não é nem o mais caro, tem um da VST que é mais consagrado ainda e custa ainda mais. Mas os anos se passaram, a Difluid trouxe ao mercado o modelo R2, que apesar de ainda ser um equipamento caro, consegue ser bem mais barato do que os tradicionais Atago e VST. No primeiro momento, o funcionamento de um refratômetro é bem complexo, mas depois que você pega a manha, você vê que é mais trabalhoso do que complexo. E o primeiro passo é definir no aplicativo se você vai usar para expresso ou para coados, para você usar os parâmetros certos. Para o bom funcionamento é importante calibrar e zerar toda vez que você for usar. E para isso é interessante limpar a lente com álcool isopropílico e depois com a própria flanela que vem no equipamento e fazer o processo de zerar com água. Aí a gente esbarra em duas vertentes de conhecimento. Há quem diga que o ideal é zerar o refratômetro com água destilada por se tratar de uma água isenta de minerais, mas também há quem diga
que o ideal seria usar a água da própria extração para zerar o equipamento, para ter uma base mais próxima ao que vai ser usado na extração de fato. De fato, esses diferentes métodos de zerar um refratômetro podem gerar uma pequena diferença no TDS final, mas, cara, sinta-se à vontade para usar o método que mais fizer sentido para você. Com o refratômetro zerado, pese a jarra nessa função Yield e in Cup. Vocês já vão entender o porquê disso. Nesse campo, você informa a dose de café que vai ser usada e depois faça o café. Com o café feito e a balança pesada, é preciso calcular a quantidade de café que foi de fato extraído. Primeiramente, clica-se em extração por cento, depois clica-se em Yield, Total Weight, e depois você clica aqui em Fill In, que a balança de fluid vai preencher automaticamente e vai calcular quanto café foi de fato extraído, pois a gente já pesou a jarra sem café. Com isso feito, nós temos a base para calcular o TDS. Aí sim, com uma colher, eu costumo pegar uma amostra do café extraído e coloco em uma xícara fria, em temperatura ambiente, porque isso ajuda a esfriar aquela amostra. Para uma leitura mais precisa, o interessante é que a amostra de café esteja na mesma temperatura da água usada para zerar o aplicativo. Você pode notar ali que a telinha mostra a temperatura que foi usada para zerar a água, e conforme você bota a amostra de café, ela muda porque é a temperatura agora da amostra. Então, tente parear essas temperaturas para ter uma leitura mais precisa. Depois da temperatura cair, depois de passar um tempinho, eu pego a colher da própria iFluid e coloco um pouquinho de café sobre a lente do equipamento e aperto o botão teste. Assim que o refratômetro informa o valor do TDS, o aplicativo ilustra com um gráfico para averiguar se está dentro ou fora dos padrões da SCA, ou seja lá qual padrão você escolheu no aplicativo. Como é possível ver, o refratômetro informa a temperatura da amostra. Aí o que eu faço é o seguinte: eu espero uns minutinhos, eu vou lá, eu tiro meu café ali, que já peguei a amostra, eu tiro meu café, espero uns minutinhos até aquela amostra baixar de temperatura para chegar o mais perto possível da temperatura da água. E aí eu faço o teste de novo. Você vai perceber que conforme a temperatura fica mais pareada, os resultados ficam mais estáveis, e aí sim eu consigo confiar ali no resultado final. Após o teste, eu tiro o café com papel toalha, coloco água na lente, seco e passo um álcool isopropílico para terminar de limpar. E como dica de uso, caso você use sempre a mesma jarra, você pode deixar o peso da jarra nesse preset aqui, porque na leitura de TDS ele sempre vai usar aquela informação para descontar ali do valor e ter o valor do café extraído. Então facilita ali no processo, é menos uma coisa para fazer. Eu adoraria que o processo fosse mais rápido, porém não é. Como vocês viram aqui, tem que cumprir um ritual, tem umas regrinhas a serem seguidas, tem que zerar o equipamento toda vez para ter mais precisão. Mas isso não é exclusivo do R2, isso aí é para todos os refratômetros, é meio que isso. É isso que é usar um refratômetro. É meio chatinho mesmo, mas é o que é. E para concluir o tutorial, eu digo que esses são os parâmetros da SCA, e por mais confiáveis que sejam, não necessariamente eles vão estar de acordo com o seu gosto pessoal. E até uma dica importante que eu te falo é o seguinte: cara, faça o teste depois de você tomar o café. Para você não se influenciar, porque senão você vai ver aqui, ficou ácido. Aí você vai tomar o café já predisposto a perceber que está ácido. Entendeu? Até um joguinho que eu gosto de fazer é o seguinte: como eu tenho que esperar a amostra baixar de temperatura para chegar ali na temperatura exata para eu fazer o teste do refratômetro, o que eu faço é o seguinte: eu separo a amostra, deixo tudo ali prontinho, pego meu café e bebo. Aí eu tento adivinhar mais ou menos aonde estaria a bolinha ali no gráfico, em qual TDS teria saído. É até um jogo, assim, é uma forma até de treinar o paladar. Eu acho mais interessante do que você ficar ali dependente. Ah, não, poxa, deixa eu ver aqui para depois eu tomar. Deixa eu ver se o café ficou perfeito, se ficou bom para eu tomar, entendeu? Tome cuidado com isso. E só para lembrar, esse aqui foi apenas um tutorial de como usar esse equipamento. Se você quer um review, quer saber mais informações, quer saber os pontos positivos, os pontos negativos, assista o review. Antes de comprar, principalmente, se você pensou em comprar isso aqui, assista o review para ver se faz sentido para o seu tipo de uso. Mas me diga, você teria um refratômetro? Acha um equipamento interessante ou acha um equipamento desnecessário? A minha opinião é meio dividida em relação a isso, eu até falei isso no review. Mas me conta aí nos comentários. É isso, fechamos esse vídeo por aqui. Um beijo pra vocês.